Fala pessoal do oitavo ano, então mais uma aula de matemática. Beleza? Professor Adson César. E se liga aí, a gente vai entender simetria, reflexão e rotação. Beleza? Observe aí na tela de vocês esta figura. Seguinte, ó, o que é que eu vou fazer com esta figura? Veja, eu pego essa figura e coloco nesse formato. Eu vou e coloco nesse formato. E nesse formato. O que aconteceu nessa figura aí? Está como? Está transladando, rotacionando ou fazendo a simetria. Então a gente vai entender isso hoje, na aula de hoje. Reflexão, translação e rotação. Então, ó, o que fizemos com a figura? Estamos girando a figura, né? Colocando ó, 90 graus, mais 90, mais 90 graus. Então estamos fazendo uma rotação na figura. E eu pergunto a vocês o seguinte: quais características não mudam? Beleza? Então, ó, a gente não muda. Então, ó, nesse caso aí, veja que os ângulos permanecem o mesmo. Beleza? Então, observe aí na tela de vocês. Então, ó, veja que os ângulos são mantidos e também o formato também não muda. Então, o tamanho do lado não muda, os ângulos não mudam, permanece o mesmo. Beleza? E agora, veja essa figura. Aí eu pergunto a vocês, esta figura representa qual dessas? Ó, figura 1, figura 2, figura 3, a 4, a quinta, a sexta figura, a sétima e a oitava. Então vamos fazer o giro, vamos rotacionar essa figura. Se eu dar um girozinho, nesse caso de um ângulo qualquer, fica assim. Se eu realizar mais um giro, nesse caso de 90 graus, né? Ou sinal de 180, a gente observa o ponto, vai girar. Então, ó, ou o ponto vai fazer uma rotação de 60 graus, ou o ponto vai fazer uma rotação de 180. Então, vou fazer isso e continuar o giro. Girei, realizei outro giro, outro giro, outro giro e outro. Então, veja que se eu girar novamente, a figura volta aonde estava. Então, nós temos este giro. Qual dessas figuras que a gente realizou o giro representa, ó, é igual a uma dessas de baixo? Veja aí, qual é? 2 segundos. Já achou? Então, ó, foi esta que você marcou? Você acertou. Representa o que? A primeira imagem aí. Que nesse caso, ó, veja que está tudo igual. Ó. Não mudou a posição do triângulo, do quadrado, entendeu? Então, a figura permanece a mesma. Então, agora a gente vai entender simetria de rotação. É o que a gente viu. Devemos dividir a figura em torno de um ponto usando o grau. Então, ó, se eu tenho essa figura, girei. Então, existe uma rotação aí em grau e vem essa figura. Essa, a gente rotaciona e forma essa figura. Então, ó, observe aqui ao lado que tem uma figura, a gente girou, então rotacionou. Então, esse é exemplo de simetria de rotação. Na de baixo também fez um giro, deu uma girada. Se a gente continuar realizando esse giro em graus, em determinado grau, essa figura vai realizar os seus movimentos, mas não vai mudar, não vai perder as suas características. Beleza? Observe aí na tela de vocês. Agora, a gente vai ver, olha aí, o exemplo de reflexão, simetria de reflexão, de rotação e de translação. Veja que na reflexão aí, onde tem reflexão dessa bicicleta, existe, ó, todos os pontos têm a mesma distância dessa linha. Essa linha se chama eixo de simetria. Todos os pontos têm a mesma distância. Então, ó, se a curvinha da roda está perto do eixo de simetria, então a curvinha também vai ficar perto do eixo de simetria. Beleza? Olha aí abaixo no lado esquerdo, rotação. Então, veja aqui, olha a seta girando. Então, se eu pegar a bicicleta e fazer os giros, eu estou rotacionando. Olha aí a translação. A translação é a mais tranquila. Você pega a figura e faz um movimento para frente, vertical, horizontal, diagonal, onde permanece tudo, onde vai ter a distância, o ângulo, que nesse caso vai com o movimento de translação que fez. Beleza? Então, ó, veja agora
essa borboleta. Então, ó, veja aqui o que acontece de um lado, tem do outro. Existe aqui o eixo de simetria. Se você afastar para um lado e para o outro, você vai ver que tem a mesma coisa. Então, todos os pontos do lado esquerdo têm a mesma distância dos pontos do lado direito. Então, é reflexão. Então, eixo de simetria e reflexão. Entendendo mais a reflexão, veja esse triângulo azul, onde tem o eixo de simetria. Veja que esse ponto tem a mesma distância, mas observa aí, para a gente facilitar. Reflexão, rotação e translação. Então vamos entender agora. Esse ponto, até o eixo de simetria, no outro lado, a sua reflexão também tem que ter a mesma distância. Agora, essa distância, o ponto C até o eixo de simetria, se eu fizer a reflexão, também tem a mesma distância, E esse ponto, ó, do ponto A até o eixo de simetria, a sua reflexão também tem a mesma distância. Então, reflexão é nesse formato. Então é o seguinte, observe aqui ao lado que existe o triângulo azul do lado esquerdo e um triângulo azul do lado direito e o eixo de simetria. Então, ó, o ponto que tem de um lado tem a mesma distância, até o eixo de simetria tem uma distância. Se eu fizer a sua reflexão, então essa distância vai ser o mesmo do outro lado. Isso acontece em todos os pontos. Fazendo isso, você fez uma figura, uma reflexão da imagem. Beleza? Se liga aí na tela de vocês o próximo exemplo. Então, ó, reflexão nesse exemplo. E agora aí, veja que nós temos essa imagem, né, que parece um jarro azul e laranja. Então, vamos fazer a simetria dele. O mesmo ponto tem a mesma distância. Então, você vai marcar os pontos. E agora você vai ligar e veja aqui. Essa distância tem igual a essa distância aí. Então, você marcando ou ligando os pontos, forma essa figura. Veja que essa cor laranja e azul tem a mesma formato, tem a mesma reflexão, ó, do lado esquerdo. Todos têm a mesma distância. Beleza? Agora vamos fazer uma reflexão deste pentágono. Então, ó, veja que nessa reta R é o eixo de simetria. Olha os pontos. Então, ó, se eu fizer a sua reflexão, ó, o ponto C é o ponto que fica mais perto da reta. O ponto D e o ponto B vai ficar após o ponto C, gerando esta imagem aí. O ponto C fica bem mais perto da reta do eixo de simetria, porque, ó, de um lado é uma distância até o eixo de simetria, essa mesma distância até o ponto C. Isso acontece em todos os outros pontos. Então, ó, o seguinte, reflexão. Você vai ver onde é o eixo de simetria e vai. Todos os pontos até esse eixo tem a sua distância. Para fazer a reflexão, essa mesma distância terá do outro lado. Não importa onde está o eixo de simetria. Achou o eixo, identificou o eixo, todos os pontos na sua reflexão terão a mesma distância até o eixo de simetria. Então, observe aí na tela de vocês o seguinte. Iremos entender agora a simetria de translação. Transladar. Essa simetria corresponde ao movimento de uma figura que depende de um comprimento, de um sentido, de uma direção. Então veja essa figura. Eu vou transladar. Olha aí, eu peguei essa figura e realizei um movimento para baixo, nesse caso diagonal. O que é que tem aí? Nós temos, ó, andou 3 horizontal, desceu 4 na vertical. Então, todos os pontos irá acontecer do mesmo jeito. Os pontos vai andar 3 na horizontal e vai descer 4 na vertical. Isso acontece com todos os pontos. Isso a gente fez uma translação. Então, ó, o sentido, o outro, mesma coisa, andou 3, desceu 4, mesmo sentido. Então, ó, comprimento é a distância, sentido à esquerda ou direita e direção vertical e horizontal. Agora observe, eu encontrei isso aí em uma calçada, achei bastante interessante e trouxe para vocês aí. Vamos fazer uma translação nesse caso dessa imagem. Olha aí, ó, eu transladei, eu peguei, ó, trouxe para o movimento horizontal. Então, olha a translação desse. Se eu fizer de novo, ó, essa nova imagem, vou botar para baixo. Ó.
fazer um movimento de translação, a simetria de translação. Veja que a figura é como se está em movimento, ou vai para a direita, ou vai para baixo, ou para a diagonal. Então é a translação. Olha aí a sua translação aí, ó. Descendo, a gente pode pegar e jogar para a direita, descer para a diagonal e assim sucessivamente. Então, ó, seguinte, a gente viu simetria de rotação. Todos os pontos terão o mesmo giro, nesse caso, o mesmo ângulo de rotação. Então a figura vai movimentar, girando, girando, girando. Simetria de reflexão. Existe um eixo de simetria onde esses pontos estão todos na mesma distância do eixo de simetria. Beleza? E de translação a gente vai fazer o seguinte, pegar a figura, tá horizontal, vertical, fazer a diagonal, onde todos os pontos acontecem isso. Anda 3, desce 4, acontece em tudo. Ah, andou 2, desceu 5. Todos os pontos fazem esse mesmo translado, né? Vou transladar a imagem. Beleza? Veja esse exemplo aí que está ao lado na tela de vocês. Observe esse exemplo aí. O seguinte, nós temos essa imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Aí eu pergunto, a imagem 2 é qual simetria da imagem 1? A imagem 3 é qual simetria da imagem 1? Veja que a imagem 1, vamos dizer assim, está deitado. E ele pegou e ficou em pé. Que movimento é esse? E fiz um giro. Beleza. Então eu rotacionei a imagem. Então, ó, você vai pegar essa imagem e vai rotacionar. Tá em verde, ó, veja aí, ó. Opa, veja que ficou vertical. Então fez um giro. Então essa é uma rotação. Então simetria, ó, é rotacional. Figura 2, rotação. E veja aí, a figura 1 já está em verde. E a figura 3? Ah, você vai dizer, eita, está no mesmo formato, mas distante para o lado direito. Então, se eu peguei a imagem e levei para o lado direito, sem mexer nada, só movimentar, então essa é translação. Então, a figura 3 é translação. Então, ó, seguinte, esse exemplo é tranquilo para entender a rotação e a translação. Agora, veja aqui ao lado, esses pontos. Veja que tem um eixo, massa. Então, a gente vai pegar esses pontos e vai fazer uma simetria dessa imagem. Veja aí na tela de vocês, ó. Seguinte, esse ponto A, ele vai estar à mesma distância. Veja aqui do eixo de simetria até o ponto A, a gente tem 2 quadradinhos. Então, a gente vai pegar esse ponto A, fazer o seu simétrico, também terá 2 a mesma distância do eixo de simetria. O ponto E também, ó, vai para lá. O ponto B, ó, mesma distância. O ponto D também. E o ponto C. Então, ó, a gente ligando essa figura, esses pontos, vai formar o simétrico dessa imagem, que é, olha aí, chega coincide, ó, com os pontos. Então, ó, veja aqui na tela ao lado, ó, aqui, a gente identificou os pontos, ó, o ponto A, o ponto E, tudinho. E que tem a mesma distância do eixo de simetria. Olha agora que a gente vai e fez a simetria dele, beleza? Então, ó, o seu simétrico. Massa, tranquilo, tranquilo. Agora esse peixezinho, né? Parece um peixe. Observa aí na tela de vocês essa figura. Vamos agora entender, verificar os 3 eixos, nesse caso, as 3 relações. Rotação, translação e... passou batido agora, mas fica rotação e reflexão. Então a gente vai entender rotação, reflexão e translação. Então veja aqui, a reflexão, ó, se eu tenho, nesse caso, vamos considerar como fosse um peixe. Esta cauda, nesse caso a gente vai fazer a reflexão, também está perto do eixo de simetria a cauda. Então, ó, na parte de frente, é só pegar a figura e identificar todos os pontos e colocar na mesma distância do eixo de simetria. Se você ligar esses pontos, você vai fazer a reflexão dessa imagem. E agora a rotação. Veja que na rotação a figura tem um giro. Vamos dizer, se está horizontal para o lado esquerdo, eu rotaciono, vai ficar vertical, né? Vai ficar para cima. Então, ó, se o ponto que está em vertical, vou rotacionar 90 graus, então ele fez um giro de 90 graus. Então a imagem fez esse giro, ficou assim.
nesse formato em pé, vamos considerar nesse estilo. E se eu pegar translação, veja que eu pego a imagem e desloco ela. Então, eu a desloco para o lado direito. Então, esse é o movimento de translação. Então, ó, seguinte. Então, veja, pessoal, a gente viu reflexão, rotação e translação. Tá tranquilo. Reflexão, todos os pontos no eixo de simetria terá a mesma distância. Rotação, um ponto vai fazer o giro. Depende do grau, você vai ver. Faça uma rotação de 30 graus. Então, cada ponto vai rotacionar 30 graus. Beleza? Reflexão, translação, você vai pegar a figura e vai transladar, movimentar a figura. Beleza? Então, pessoal, reveja essa aula. Então, conte sempre conosco. Forte abraço e até a próxima.